Chegou o dia de falar sobre Viúva Negra. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão. Estou aqui hoje para trazer minhas impressões de Viúva Negra, o filme que chegou no Disney Plus pelo Premiere Access. E o filme tem seus pontos positivos e negativos e eu tentarei falar de todos eles aqui. Então vamos embora para minha review, para eu comentar um pouco sobre como é que foi esse primeiro filme solo da nossa Natasha Romanoff. Esse review não terá spoilers, mas eu terei que comentar sobre alguns spoilers lá no final, mas eu aviso antes, beleza? Esse filme se passa na lacuna de tempo entre Guerra Civil e Guerra Infinita. É só por uma questão de programação, uma questão de logística, porque na real ele não diz nada a respeito desses acontecimentos, né, do Guerra Civil e do Guerra Infinita. Tirando um detalhe ou outro ali que eles tentam meio que localizar certas ações, justificar muita coisa das ações da Natasha nesses outros filmes. Ele é um filme até que bem isolado, ele é um filme que tá tentando várias coisas, algumas dão certo, outras não, e em certos pontos ele lembra como é que era o cinema do MCU antes de toda essa propagação de universos e conexões, algo que também o Loki está fazendo muito bem, e eu acho que seria um bom caminho para Marvel ter isso, trabalhar mais com essas histórias isoladas, porque acabou um evento, né, então vamos voltar, né, ao básico, ao simples, eu acho que seria um bom caminho pro MCU. Contudo, esse filme, ele tem um certo problema, porque ao mesmo tempo em que ele tem muitos conceitos novos ali, de espiões e de tudo como é que funciona, né, essas viúvas negras, ele também replica muito dos aspectos visuais e funcionais de ação que a gente vê num Soldado Invernal, Guerra Civil da vida. Ele tem muitos conceitos e artifícios que os irmãos Russo usavam em seus filmes. No geral, eu acho que funciona bem, apesar de não ter uma marca forte, mas sim, as coreografias são ótimas ali. Gosto muito daquela sequência de luta da Florence Pugh e da Scarlett Johansson dentro da casa, que é incrível aquela cena, é muito divertido. E muitas partes do filme parece um encontro entre Missão Impossível e Soldado Invernal, onde há cortes de câmera frenéticos que às vezes funcionam, às vezes ficam um pouco deslocados, e há muito daquele humor e daquela agitação que a gente vê na franquia Missão Impossível atualmente, muito daquela broderagem que tem ali entre personagens, aquele conceito de uma família, é muito aplicada aqui também, e também na questão da ação e ocorrer um humor durante a ação, durante uma perseguição, tem tudo aqui. E isso até que é um ponto bem positivo, eles executam muito bem isso, e faz o filme fluir muito bem. Ele tem um ritmo bem frenético, mas que ainda toma seu tempo para momentos sóbrios que revelam marcas e um peso ali na Natasha e na Florence Pugh, que aqui interpreta a Yelena Belova. O filme, ele tem esses dois estados diferentes. Ele tem essa constante agitação, esse humor, essa diversão, mas ele também consegue dedicar tempos para os personagens, para se construir relações, construir questões internas de cada um. Há um grande foco em todo esse peso da ficha em vermelho da Natasha, e são pontos que o filme não tenta suavizar por ela ser uma heroína. Tenta deixar, na medida do possível, para os padrões de Marvel Studios, como se ela fosse uma personagem com camadas cinzentas e que tem grande remorso, né, por tudo isso que aconteceu no passado. Além de enfocarem muito bem a questão dessa família falsa, que ela tem essa família de russos, né, infiltrados, e toda a relação forte que ela tem com a Yelena, que é um personagem incrível. A Florence Pugh está atuando muito bem aqui, ela é sarcástica, ela tem um ódio, um rancor reprimido, e ela tem um certo desejo, descoberta pelo mundo. Já a Natasha é trabalhada de forma diferente. Ela tem uma persona que é mais fechada por conta de tudo que aconteceu no passado. E além dessa persona mais fechada dela, ela não sabe lidar direito com situações. Mas ao mesmo tempo, ela é uma heroína ali, ela tem um carisma e um charme próprio, sem precisarem objetificar ela. É uma femme fatale, sim, só que sem ser sexualizada, e eu acho que isso é muito interessante e muito bem usado aqui pelos olhos, né, da diretora Kate Shortland. Isso nos dá esse prazer, né, esse frescor de ter uma história dela, de quem ela é, do que ela foi, do que ela viveu e do que ela pretende fazer por diversas outras pessoas. Os outros personagens, eu acho que a Rachel Weisz, ela tá um pouco deslocada ali na família, e o David Harbour tem seus momentos bons
e outros nem tanto. Mas no geral eu acho ele um bom personagem ali, é uma versão chucrona ali do Guardião Vermelho, né? Um completo babaca, aliás. Mas eu acho ele bem legal, divertido. Acho que precisa lapidar melhor o personagem. Mas eu acho que um dos pontos mais interessantes desse filme é que ele traz metáforas muito bem usadas aqui. Muitas metáforas para lidar com questões de abuso e de exploração de crianças, de meninas no caso, né? Usando esse esquema aí das viúvas negras, da forma como elas são capturadas e transformadas em viúvas negras. Eu acho que eles sabem lidar muito bem com esse aspecto, porque sim, não é algo dito tal na cara, mas é um elemento bem interessante. Você é capaz de compreender que aquilo tem um outro significado, tem um significado mais, assim, mais profundo, né? O que se assemelha, de certa forma, ao que a própria Marvel já fez nos quadrinhos antigos, de fazer metáforas para temas necessários, adultos e maduros, né, no geral, né? Que precisam ser debatidos com mais frequência e que, às vezes, jovens precisam tomar mais conhecimento desses temas e desses assuntos. O próprio porte desse vilão aí, o Dreykov, é um porte bem interessante, sim. É um tanto caricato, vai soar um tanto James Bond em alguns pontos, mas ele também, o jeito que é filmado, a forma como ele é construído ali na cena e no filme, se assemelha muito a grandes empresários, grandes executivos que têm um poder, que estão ligados a essas redes mundiais de exploração e que abusam de mulheres para seus próprios fins, né? E nisso esse filme é bem esperto, ele sabe como lidar com isso e sabe como utilizar isso para tornar a Natasha uma grande heroína aqui, uma personagem que tem muito a oferecer, tem um universo muito interessante e que possui um grande amor e um desejo de lutar pelo que é certo, ainda tendo seus diversos aspectos da vida de espiã que ela levava. E isso acaba fazendo o filme ganhar um up a mais, ganhar uma camada a mais, que pode fazer o filme ser mais valorizado futuramente. Isso só fica um pouco atrapalhado ali no final, porque ao mesmo tempo tem momentos incríveis que trabalham isso, trabalham essas relações, todos esses debates, ele também tem um uso um pouco capenga de CGI em locais altos. Ele funciona muito bem, coreografias, perseguições, umas explosões de carro aqui e ali, é ok. Nada extraordinário, mas é num padrão meio que Soldado Invernal, dá pra você se empolgar e se divertir muito. Mas quando lida com uma coisa mais megalomaníaca e cenas que se passam no alto, você percebe o fundo meio falso, que ali é bem estranho em certos pontos, mas não chega a prejudicar totalmente sua experiência, só é algo bem perceptível. E quanto ao vilão físico que o filme tem, é o Taskmaster, que tá numa versão totalmente Soldado Invernal da vida. Ele tem uma presença forte, ele é ameaçador. Sim, de certas formas ele é um tanto genérico, mas ele é bem funcional em impor sua presença e em provocar cenas de ação incríveis. E para comentar mais sobre ele, eu precisarei falar de spoilers. Então, aqui é o momento que eu vou falar de um spoiler do filme, então fiquem avisados. E é isso aí. Bora lá. A identidade do Taskmaster durante o filme inteiro fica uma incógnita, até o momento que rola um plot twist, onde é revelado que a garota, a criança ali que ela achava que tinha morrido, uma explosão que ela provocou, né, que a Natasha provocou, é revelado sendo essa garota, que ela, de filha do Dreykov, foi transformada em um objeto, uma soldada apenas para ser usada a bel prazer do Dreykov. E isso é um ponto interessante porque reflete temas que o filme percorre, porém ele acaba soando mais como um twist, em certas formas. Tipo, tem uma valorização a mais por conta disso, tem um significado a mais pro filme, pra Natasha e pra tudo que é construído do início até seu final. Porém, isso não torna as outras cenas deles menos, assim, genéricas, né? Só que ele não fala, ele não tem muita personalidade, é meio que robótico e super preparado, né? Aquela coisa, funciona na ação, mas em questão de personagem não funciona tanto. Diferente do Soldado Invernal, que funciona muito em questão de personagem também, pelo trabalho do Sebastian Stan, principalmente por conta que não tem um capacete, né? Então, realmente, dava pra trabalhar um pouco o personagem, né? E a sua mente perturbada. E aqui você não vê muito disso, porém, eu acho que é um twist interessante e fica um personagem a ser lapidado melhor para o futuro. É uma releitura boa. Eu diria que, de certa maneira, é uma releitura próxima ao que o Zemo foi em Guerra Civil, em muito menor escala, porque a gente teve muito tempo o Zemo naquele filme, e aqui realmente não tem. Ele acaba sendo um dos problemas que o filme tem. No final, eu diria que é um filme muito divertido, ele tem temas interessantes, eu acho que ele valoriza muito o elenco, eles trabalham bem com muitas questões. As conexões com Guerra Civil são estranhas, porque ocorrem no começo e no final do filme, ou seja, é um filme ainda
bastante isento, né, dessa questão de universo. Funciona por si só. Eu acho que é um modelo legal trabalhar com essas lacunas de tempo, mas não sei se precisa realmente martelar tanto onde que se passa certas coisas. Tem ainda também alguns momentos que eles tentam justificar as ações da Natasha no Ultimato, que tipo, eu acho ok, mas também acho que não era necessário pro filme. Eu acho que só do fato dela ter lá sua família, sua construção ali e se renovar de esperança já era o suficiente, assim. Dependendo da sua expectativa, talvez te frustre, talvez não. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante essas abordagens. A própria Marvel falou que pretende fazer isso mais vezes. Eu espero que faça com o Hulk. Resolve esse negócio aí com a Universal e... Hulk, gente, bora lá pro Hulk. Lembra dele, meu filho. Eu acho que é um filme que eu recomendo sim, ele é divertido. Ele valoriza a personagem. Ele apresenta outra nova personagem, que é incrível, que é a Helena. Além de todo o universo de stealth, espionagem, que vai ficar agora no MCU, provavelmente, devem ser reutilizados, né? Tanto a Rachel Weisz, o David Harbour, o Guardião Vermelho, as Viúvas Negras. Com certeza, Taskmaster vai retornar, mas eu gostei, eu recomendo. É um filme divertido, que acerta em certos pontos, erra em outros, mas que no geral eu acho que traz uma experiência muito satisfatória para quem esperava ver essa personagem ganhando a sua própria autonomia. E sobre comentários da cena pós-crédito, é uma cena que eu não sei se eu gostei, eu tenho alguns probleminhas com ela. Talvez ela devesse ter sido dividida em duas cenas. Esse filme não teve duas cenas pós-crédito, né? Coisa louca, né? A Marvel costuma fazer uns créditos estilizados e depois faz outros créditos normais. Tem sempre uma cena em cada um. Primeiramente, é bonito ver a Helena indo no túmulo da Natasha, deixando flores, deixando um monte de coisa. É uma cena muito bonita, pesada também. Só que aí tem uma quebra ali no ritmo, porque eles mostram a Condessa Valentina de Falcão Cidade Invernal, que tá... Aparentemente a Helena tá trabalhando pra ela, e ela mostra o próximo alvo da Helena, que é o Hawkeye. Sim, o Gavião Arqueiro, o Clint Barton. Que confirma as teorias e suposições de que ela teria uma participação especial no meio da temporada de Gavião Arqueiro. Espero que não seja muito excesso ali, igual foi no Falcão Cidade Invernal, nas subtramas. Espero que seja uma coisa, sei lá, um episódio só, tipo as aventuras procedurais do Loki, ou no máximo, tipo Zemo. Parecem 2 episódios. Pronto. Resolve, deixa pro futuro isso aí. Ou só faz dela um boss mesmo, numa cena ali, e depois conclui ela numa pós-crédito da série. Vamos controlar melhor essas séries aí, Marvel. Vamos controlar melhor. Sigam esse caminho não tão exagerado de universo. Porque Hawkeye tem muito potencial, acho que tá bem interessante. Eu acho que pode acabar surpreendendo. Eu quero que tenha mais séries no formato do Loki. Mas aí meu problema com essa cena aí, além de quebrar, né, o ritmo, né, o tom do drama ali, eu ainda não entendi a que veio essa Condessa Valentina. Sim, eu entendo que é pra simular um tipo de Nick Fury, só que provavelmente o Nick Fury do governo, uma coisa meio, vamos dizer assim, de vilões, né, escalando ex-vilões ou anti-heróis, né, para um grupo, só que ela não diz a que veio, é tudo muito vago. Você só lembra do rosto dela, né? Porque, tipo, é a Elaine, né, do Seinfeld, é uma atriz fantástica, né? Falta ser mais direto, sabe? Chegar numa cena pós-crédito e falar assim, ó, tem esse nome aqui, você foi escolhida, seja bem-vinda à iniciativa Thunderbolts. Pronto, tava fácil, prático, todo mundo ia entender, porque até aqui eu não consigo sentir empolgação para algo que eu não sei o que é. Mesmo não sabendo quem era o Thanos no final de Vingadores 1, eu sabia que ele era um inimigo muito mais forte, muito maior. Principalmente porque tem aquele link com aquele outro personagem, aquele Secla, né? Do próprio Loki, do Thanos, né? Que ficou aparecendo no filme. Faltou isso aqui. Falta realmente colocar os pingos nos is. Eu espero que isso aconteça em algum momento do Gavião Arqueiro ou do Invasão Secreta. Invasão Secreta que é mais provável. Mas enfim, pensamentos. É umas picuinhas que eu tenho. Isso não diz nada a respeito do filme, é só uma questão minha com a forma como tá construindo isso. Eu tô achando que o universo stealth, esse universo stealth, urbano, político da Marvel, ele tem erros e acertos e falta eles andarem um pouquinho melhor. Enquanto do multiverso, tô achando um pouquinho mais interessante e com uma progressão mais suave. Então é isso, essa aqui foi a minha review sobre o filme aqui e comentários aqui da cena pós-crédito. Então a gente fica por aqui. Até mais e... Falou!